Hoje nossa aula será sobre o aconselhamento em diagnóstico, utilizando o teste rápido. Primeiro a gente precisa compreender o que significa aconselhamento, Aconselhamento é uma abordagem onde o usuário pode expressar o que sabe, o que sente acerca das infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, e o profissional de saúde, ao escutá-lo, poderá contribuir para a avaliação das suas vulnerabilidades e para a identificação de medidas preventivas viáveis, segundo as possibilidades de vida de cada pessoa, de cada indivíduo, que está em atendimento. Para que nós continuemos falando sobre aconselhamento, é importante que a gente tenha, de uma forma bem clara, os conceitos de risco e de vulnerabilidade. O que a gente entende como risco? Risco é a probabilidade que indivíduos ou grupos de pessoas têm de adquirirem alguma doença. Enquanto que vulnerabilidade, a gente pode entender que é a interação de fatores tanto individuais quanto coletivos que fazem com que diferentes pessoas ou diferentes grupos estejam mais ou menos suscetíveis a contrair alguma infecção. O conhecimento das vulnerabilidades pode iniciar a construção de uma proposta de prevenção e cuidado menos modeladora e restritiva. Por quê? Porque é em cima da vulnerabilidade que aquela pessoa, que a gente está atendendo, que a gente está aconselhando, está nos trazendo, é que a gente vai poder, junto com essa pessoa, avaliar quais as situações que, de repente, essa pessoa pode estar se colocando em situação de mais ou menos vulnerabilidade. Seguindo, se a gente for falar sobre o aconselhamento em IST, HIV/AIDS, e sífilis, a gente tem que primeiro, a primeira coisa que é a mais importante de qualquer aconselhamento é estabelecer uma relação de confiança, Porque é através de uma relação de confiança que a gente vai poder trabalhar os conteúdos, tanto conteúdos emocionais como sociais e informativos, de forma integrada, criando as condições necessárias para a realização de uma avaliação do lugar onde o indivíduo se situa, ou seja, quais são os riscos e as vulnerabilidades que de repente ele está exposto, para que a gente possa, junto com esse indivíduo, junto com esse sujeito, junto com essa pessoa, vislumbrar um lugar onde ele pode vir a ocupar, um lugar de mais segurança, mais adequado, mais positivo para a vida dele, que garanta mais qualidade de vida para ele. E com isso a gente vai conseguir ajudá-lo a reconhecer as possibilidades que ainda não são concretizadas na vida dele, mas buscar junto com ele estratégias para que ele consiga conquistar esses cuidados, para que ele possa se sentir mais protegido. Enfim, eu acho que a gente pode resumir todo isso, o processo todo de aconselhamento, num processo de tomada de consciência mesmo, de ter nas próprias mãos a responsabilidade pelo seu autocuidado, pela sua saúde. Por que é importante? Por que é importante a gente ter essa autoconsciência, essa percepção de como é que a gente está se colocando na vida e quais são as situações que estão nos expondo à possibilidade de contrair uma infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque o controle da pessoa sobre o próprio destino, ela vai aumentar na medida que ela passa a ter maior compreensão das relações dela com ela mesma e dela com o ambiente que a cerca. O indivíduo ele vai ter sempre possibilidade de ter melhores percepções, insights, que a gente chama de insight, que é uma percepção, de suas próprias necessidades, dos seus desejos e também das suas capacidades em relação às oportunidades proporcionadas pelo seu meio particular
isso capacitando esse indivíduo a viver melhor e de modo mais efetivo no meio em que ele está inserido. O objetivo do aconselhamento, né, visa a capacitar a pessoa, aquele sujeito que a gente está atendendo, a dominar as situações de vida, né, e também a se engajar em uma atividade que produza crescimento e que o possibilite a tomar decisões mais eficazes, de forma que ele consiga produzir mudanças reais e duradouras na sua vida, evitando com isso novas exposições a situações que ele possa vir a adquirir uma infecção. O que se espera, né, como resultado do aconselhamento? Né? O aconselhamento, ele visa, né, aumentar o controle do indivíduo sobre as adversidades que ele tem, né, atualmente na vida dele e as oportunidades presentes e futuras, ou seja, o aconselhamento visa a pessoa a se apropriar, né, a se conscientizar de como é que ele está se colocando na vida, funcionando na vida, quais são as situações em que ele se coloca em condição de risco, né, em condição vulnerável, para que ele possa, a partir daí, a partir dessa tomada de consciência, se autoconduzir de forma mais adequada e mais positiva, evitando assim que ele consiga aproveitar, né, ser feliz, mas evitando a possibilidade de uma contaminação. A gente pode resumir os componentes, né, do processo de aconselhamento, o processo, na verdade, de aconselhamento em 4 componentes. O primeiro componente seria o educativo, o segundo componente, o apoio emocional. O apoio emocional, ele deve permear todo o processo de aconselhamento, a avaliação das vulnerabilidades, né, como a gente já falou, acerca do que é risco, do que é vulnerabilidade. Isso é importante que o aconselhador tenha, né, compreenda bem, para que ele possa ajudar o usuário a também ter uma maior compreensão do que significa isso. Para que com isso, né, com a parte educativa, né, com a avaliação das vulnerabilidades, ele consiga fazer um planejamento de ações para a vida dele de forma mais saudável. No etapa educativa, o que a gente pode contemplar, né? A gente vai contemplar a troca de informações acerca dos agravos, que a gente vai fazer o diagnóstico. No caso aqui, a gente está fazendo o diagnóstico, né, com teste rápido de HIV, de sífilis e hepatite B e C. Então, o que? Você vai, junto com esse usuário, avaliar o que esse usuário já conhece acerca desses agravos, né? Vai trazer as informações necessárias para que ele tenha uma boa compreensão do que é sífilis, do que é HIV, do que é AIDS, a diferença entre HIV e AIDS, do que é uma hepatite B, uma hepatite C, né? O que significa estar, de repente, contaminado com uma desses agravos. O que é o apoio emocional, né? O apoio emocional é o acolhimento, né? É a relação de confiança e de respeito que você vai estabelecer, né, junto com esse usuário ao longo de todo o processo. A etapa de avaliação das vulnerabilidades é aquela etapa que a gente vai explorar o comportamento desse usuário, né? E é importante a gente entender que nessa etapa o vínculo de confiança e de respeito tem que estar claro para ele. Por quê? Quando a gente vai fazer um aconselhamento em infecções sexualmente transmissíveis, né, não tem como eu falar de infecção sexualmente transmissível sem abordar o exercício da sexualidade desse indivíduo. Né? Eu vou ter que estar entrando num âmbito que é de fórum íntimo para esse indivíduo, né? Que é como ele exercita, né? Como é que é o comportamento sexual dele, né? Os tipos de relações que ele tem, os tipos de parcerias, quantas parcerias ele tem, se as parcerias são estáveis, se são parcerias casuais, ocasionais, né? Então, essa é uma etapa que você entra realmente na intimidade do indivíduo.
E se esse indivíduo não sentir que pode confiar em você, né, que você o respeita, que você o aceita do jeito que ele é, então provavelmente essa etapa vai ficar bastante comprometida e dificultada, porque a pessoa não pode se sentir criticado, julgado, né? Tipo, se eu estiver atendendo um usuário, né, e esse usuário for um profissional do sexo, né, ou um membro da população LGBT, um homossexual, um bissexual, né, um indivíduo que é transgênero, né, a gente tem que lidar com isso com muita tranquilidade, com muito respeito pelo outro, né, com muita amorosidade mesmo. Não importa qual é a orientação sexual dele, ou a identificação de gênero, né, ou como ele vivencia o exercício da sexualidade dele, se ele tem múltiplos parceiros, se é um parceiro único ou não. Não cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, julgar ninguém, né? O que nos cabe enquanto profissionais de saúde é, junto com ele, avaliar a situação de vulnerabilidade. Se ele é um profissional de sexo, né, junto com ele, avaliar se ele está usando o preservativo, né, a importância do uso do preservativo, né, os benefícios que o uso da proteção, né, vai trazer para a vida dele. Então, isso é importante a gente avaliar. Mas não cabe a nós ficarmos julgando ou valorizando ou desvalorizando a posição do outro. Isso é muito importante, fica claro, né? E é importante que a gente realmente tenha um entendimento introjetado, né? Porque nós não falamos apenas através da nossa expressão verbal, o nosso corpo inteirinho fala, né? A nossa forma de olhar para o indivíduo, para a pessoa, comunica alguma coisa. Às vezes comunica a nossa simpatia ou a nossa antipatia, ou o nosso espanto, ou nosso acolhimento, ou o nosso não acolhimento, né? Ou a nossa rejeição. Então, é importante estar muito tranquilo isso para dentro da gente, para que a gente possa realmente, efetivamente, ter uma atitude de acolhimento verdadeiro para com o outro, para que ele não se sinta julgado e nem criticado nos seus valores e nem nas suas escolhas da sua vivência sexual. E a partir dessa etapa, né, a gente vai poder, junto com ele, né, a partir dessa avaliação das vulnerabilidades, e construindo, né, em conjunto, um plano de ação para que ele se exponha menos, ou pelo menos que minimize essas situações de risco que ele se coloca na vida. O conhecimento, eu costumo dizer que o conhecimento ele gera responsabilidade, né? A partir do momento que você instrui, você informa, né? Isso torna o indivíduo mais autorresponsável pelo seu processo, tanto de saúde quanto de adoecimento. Isso é muito importante no processo de aconselhamento. Qual que seria o papel do aconselhador, né? Nesse contexto, o profissional que desenvolve, né, esse papel tem, na verdade, um papel diferenciado mesmo e deve possuir algumas habilidades e características, entre as quais eu costumo destacar a habilidade de comunicação, né? E quando a gente fala em habilidade de comunicação, é uma comunicação ativa, qualificada, né? Uma escuta ativa, né? É verdadeiramente escutar o que o outro tem a dizer, o que o outro traz, né? Uma escuta qualificada mesmo. A sensibilidade, né? O profissional de saúde ele deve ter a sensibilidade às demandas do indivíduo, né? As demandas que ele trouxer, toda ela que trouxer. Por isso que é importante a escuta. Porque às vezes na nossa ansiedade, né? E na nossa rotina de trabalho, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de estar verdadeiramente ouvindo o que o outro traz. Além disso, o conhecimento técnico, né? Porque você vai fazer um aconselhamento sobre alguns agravos que você deve ter conhecimento acerca deles para poder fazer a parte educativa e tirar as dúvidas daquele usuário. E por fim, mas não menos importante, né, o compromisso ético, né, com
o sigilo das informações, né, que você obter daquele indivíduo que você está atendendo. Então é importantíssimo o sujeito que você está atendendo, o indivíduo que você está atendendo, ele ter confiança de que você tem esse compromisso ético e que tudo que ele disser ali naquele momento vai ficar entre você e ele. Isso é fundamental. Características necessárias para o ato de aconselhar, né? A atitude acolhedora, o incremento da escuta, né? Se a pessoa se disponibiliza a ser um aconselhador, a trabalhar com o diagnóstico, né, de HIV e com um teste de triagem para sífilis e hepatite, ele tem que se também disponibilizar a desenvolver algumas características, né? Algumas a gente não nasce com elas, né? A gente precisa realmente desenvolver, que é uma atitude de acolhimento. E eu costumo dizer em todas as minhas conversas, né, é que a coisa mais importante para a atitude acolhedora é o amor mesmo, né? A atitude amorosa para com o outro, para aquele indivíduo, aquele ser humano que está na nossa frente, né? Essa atitude amorosa vai ser demonstrada através do respeito que a gente vai ter por ela. A disponibilidade para rever posturas, né? Estar atento para construir novas alternativas, né? E quando eu digo rever posturas, às vezes se despir mesmo de tabus, de preconceitos, né, que estão, né, na nossa sociedade. Como eu havia falado anteriormente, a gente vai estar trabalhando com uma temática que ainda é tabu, né? A gente não se conversa muito sobre o exercício da sexualidade, né, com as pessoas, não se fala muito abertamente sobre isso. Então, assim, existe um certo receio, um certo tabu, né, com relação a essa temática. Então, é importante que a gente também se dispa de certos valores, né, de certos preconceitos e de certos tabus, e esteja disposto a trabalhar de uma forma mais ampla, né, e a construir outras alternativas de ação. Reconhecimento das atitudes, né, crenças e valores e comportamentos, né? É importante a gente reconhecer as nossas, mas também reconhecer as do outro, né? E com isso respeitar também as atitudes, as crenças e os valores do outro, mesmo que essas crenças, né, sejam diferentes das nossas, né? A gente não pode presumir que porque eu sou uma pessoa espiritualizada, que todo mundo acredite em Deus, né? Existem aquelas pessoas que não acreditam, e eu tenho que respeitar isso, né? Não é porque eu sou católica é que eu tenho que achar que o catolicismo é que é o certo, é o padrão do mundo, né? Então, assim, existem outras pessoas que cultuam outras, né, linhas da espiritualidade. E outras também são agnósticas, né, ou ateu. Então, a gente tem que ter essa disponibilidade de reconhecer que o outro não é igual a gente, né, e nem tem que ser. Nossa função aqui não é transformar as pessoas em pessoas como a gente, em pessoas que têm as mesmas crenças, as mesmas atitudes, os mesmos valores que nós. Não é a nossa função. A gente não está aqui para fazer apologia de nada e nem catequizar ninguém, né? Nós estamos aqui para trabalhar a questão da saúde, da prevenção e do cuidado. Uma outra coisa que é fundamental é o uso de uma linguagem clara e acessível ao usuário. Por quê? Normalmente, nós profissionais de saúde, a gente tem uma tendência, muitas vezes, de usar um repertório, uma terminologia muito técnica, né? E muitas vezes o que a gente está dizendo tem significado interno para a gente, porque a gente conhece, domina aquele repertório verbal, mas o outro não,
né? O nosso usuário nem sempre domina aquele repertório verbal. Então, é importante que você sempre certifique-se que o outro, de fato, esteja compreendendo, ou seja, que de fato esteja havendo a comunicação. Porque para que a comunicação se efetive, precisa que as pessoas se compreendam, ou que haja compreensão. Falar um pouquinho do aconselhamento pré-teste, né? No aconselhamento pré-teste, você pode trabalhar ele de forma individual ou de forma coletiva, né? De forma individual, você vai poder, naquela etapa de avaliação de vulnerabilidades, você vai poder estar questionando, né, mais intimamente algumas coisas. Se o aconselhamento for coletivo, não, evidentemente que você não vai expor ninguém, né? Você vai falar avaliar os conhecimentos, perguntar no grupo quem sabe o que é HIV, quem sabe o que é AIDS, quem sabe o que é uma sífilis, quem sabe o que é hepatite. As pessoas às vezes vão se manifestar, algumas conhecem muitas coisas, outras poucas, outras nem nada, né? E aí você vai dar as explicações necessárias acerca desses agravos. Falar, importantíssimo, falar das formas de prevenção, né? Como é que a gente previne esses agravos, né? Como é que esses agravos são transmitidos, né? Aí você vai explicar como é que você se contamina com o vírus HIV, como é que você se contamina com a sífilis e com a hepatite, né? Procurando deixar isso bem claro. Falar um pouco da possibilidade de transmissão vertical, tanto do HIV quanto da sífilis quanto da hepatite, para o feto, caso você adquira uma dessas infecções ou adquira até antes da gravidez, né? Vamos imaginar que você faz uma testagem, um diagnóstico de alguém que nem está grávida, mas você diagnostica lá um HIV, né? Pode ser uma preocupação dessa pessoa de pensar, e agora eu não tenho filhos, eu gostaria de ter filhos, né? Como é que eu vou fazer, né? Então, deixar claro que existe a possibilidade de uma transmissão vertical, mas que também existem medidas, né, que evitam essa transmissão vertical. E no caso da sífilis, o tratamento já, né, evitaria a transmissão vertical, porque a medicação ela trata a gestante, né, e também trata o feto. E no caso da transmissão vertical do HIV, né, explicar que não é que a gente pode garantir como 0% de chance de não transmissão, mas a gente sabe que com o acompanhamento adequado, né, com todos os procedimentos adequados durante a gestação, o parto e o pós-parto, o puerpério, a possibilidade de transmissão do HIV é de menos de 1%. Então, é importante que essas informações sejam passadas no pré-aconselhamento. Explicar sobre o teste, né, do HIV, da sífilis e da hepatite, né, dos benefícios de você conhecer o seu status sorológico, porque quanto mais cedo você conhece o seu status sorológico, caso você esteja infectado, você pode começar precocemente o tratamento, né? E com isso, no caso da sífilis tem cura, no caso do HIV, a gente tem um controle bastante positivo, adequado. Hoje em dia, se as pessoas fizerem, né, o tratamento e corretamente, fazendo uma boa adesão ao tratamento, a possibilidade dela adoecer com AIDS é remota, né? Talvez ela vá morrer todos nós vamos morrer um dia, mas talvez morra de qualquer outra coisa e não de AIDS, né? Porque o controle é bastante eficaz com a medicação. Abordar a questão da confidencialidade, né? E o fato de o teste também ser voluntário, né? Ninguém é obrigado a se submeter ao diagnóstico. A gente fala da importância de saber, de conhecer, de fazer, mas ninguém é obrigado a se submeter a um diagnóstico. Então é importante a gente abordar isso também. No aconselhamento pós-teste, né, o que a gente vai dizer?
No caso do resultado não reagente, né, o que a gente vai dizer? Primeiro, a falar não reagente, muitas vezes para o usuário não tem muito significado interno. Muitas vezes você tem que explicar o que significa não reagente. Significa que você não está contaminado com o vírus, né? Ou com o treponema, no caso da sífilis, né? Então você vai explicar isso, né? Reforçar o que você vai fazer, você vai entregar o resultado, né? Você vai dizer, porque uma coisa que é importante a gente salientar é que quando a pessoa se submete a uma testagem, né? Quando ela vai receber o resultado, a primeira coisa que ela quer saber é o resultado, não é outra coisa. Então, assim, evitar muitos preâmbulos, não. A pessoa entrou para receber o resultado do teste, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entregar o resultado do teste, né? A pessoa você vai falar, olha, o seu resultado do teste para HIV foi não reagente, para sífilis não reagente, para hepatite B e C não reagente. Pronto. Não reagente, se a pessoa não souber, você vai explicar o que significa não reagente. Explicou o que é não reagente? Ótimo. Né? Evitar, mas evitar mesmo, não falar nunca. Infelizmente, o seu resultado, né? Caso seja um resultado desfavorável para a pessoa, né? Reagente, no caso seria reagente. Então, a gente não agrega juízos de valor, nem de um jeito nem de outro. Assim, você não vai pegar o resultado dela não reagente e falar, felizmente, que coisa boa, seu resultado deu. Não agregue valor nenhum, nem positivo nem negativo. Né? Por quê? Porque se você agrega por um lado, você acaba agregando por outro. E essas doenças sexualmente transmissíveis, infelizmente, elas já têm um estigma ruim. Se a gente, enquanto aconselhador, ainda aumenta esse estigma, fica mais pesado ainda para o indivíduo. Então, você entregou o resultado, você vai orientar essa pessoa, né, sobre medidas de prevenção para evitar futuras exposições de risco, né? Se é uma pessoa que está ali e porque não se previne, porque se expôs, então você vai falar, olha, né, usar preservativo, importante, uma escolha racional dos parceiros, né? Tudo isso é importante. Explicar o significado do resultado não reagente, né, que é aquilo que a gente já falou, reforçando que a testagem ela não evita novas transmissões, novas exposições. Na verdade, porque o que acontece é que às vezes a pessoa está tão angustiada, esperando aquele resultado, às vezes está ansiosa, e aí quando ela recebe o resultado, ela fica numa alegria quando é não reagente, e aí a gente fala, olha, gente, isso aqui é não reagente agora, mas se você não rever seu comportamento, de repente de se expor, né, de não se precaver, você pode se contaminar futuramente. Verificar a possibilidade de janela imunológica, né? Quer dizer, se a pessoa teve uma exposição de risco num período inferior a 4 semanas que antecedeu a realização do teste, ele está num período que a gente chama de janela imunológica. Então, caso isso tenha ocorrido, o que você vai indicar para essa pessoa? O retorno para fazer o reteste após 30 dias. Só que é importante que nesse período de 30 dias, que ela vai voltar para fazer o reteste, ela tem que adotar medidas de prevenção, porque senão ela vai continuar em período de janela imunológica. Ainda continuando, no caso, né, do resultado não reagente, reforçar sempre o uso do preservativo em todas as práticas sexuais com os diferentes tipos de parceiro, fixos ou eventuais. Reforçar as informações sobre o risco e vulnerabilidade e orientando sobre a prevenção de ST e AIDS. Discutir estratégias de redução de danos, né, às vezes principalmente se a pessoa é usuária de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, né? E, importante, o apoio emocional que deve permear todo o atendimento, né? Todo o aconselhamento. No resultado reagente, né? Como é que o aconselhador deve proceder? Da mesma forma que eu falei anteriormente, no resultado reagente, a gente vai proceder da mesma forma. Eu vou entregar, a primeira coisa que eu vou fazer quando o usuário entrar
na sala para receber o resultado vai ser entregar o resultado, sem agregar nenhum tipo de valor. Seu resultado foi reagente. Reagente para quê? Às vezes para as 3 coisas, já aconteceu comigo, de entregar um resultado que era reagente para sífilis, para hepatite e para HIV. Mas foi reagente para uma das coisas. Você fala primeiro, se você vai entregar os 3 resultados, o indivíduo fez os 4 testes, né? Hepatite B, C, sífilis e HIV. Normalmente, né, você vai falar, eu estou aqui com seus resultados, seu resultado para isso foi não reagente, para aquilo não reagente, para isso não reagente e para isso reagente, tá? Ou para todos reagente, ou para 2 reagente, ou para 3 reagente, não importa. Você vai estar entregando um resultado que é reagente. Novamente, você vai reafirmar o sigilo do resultado para a pessoa ficar tranquila com relação à questão da confidencialidade da testagem, né? Você vai oferecer o apoio emocional que a pessoa necessita naquele momento, respeitando o tempo do usuário, né? Normalmente, na minha experiência, eu vejo que o teste que tem um impacto mais forte no emocional é o teste de HIV, né? Até porque por conta de todo o estigma que vem carregado com esse diagnóstico. Mas aí você dá o resultado e aí dá o tempo para a pessoa. Agora, qual reação que a pessoa vai ter ao receber o resultado, a gente não tem como prever. Nem eu, nem você, nem ninguém. Né? Aí você pode ter diversos tipos de reação. Reação de não aceitação, reação de tristeza, de angústia, de desespero, de negação. Então, assim, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de reação. Normalmente, a gente dá o tempo necessário para esse indivíduo introjetar isso, né, esse resultado, e quando você perceber que ele já está mais tranquilo, mais calmo, você vai fazer as orientações que são importantes, né, com relação ao tratamento. Aí você vai poder, inclusive, abordar, né, tentar também desmistificar essa coisa, né, do HIV, que quem tem HIV vai morrer, né, tentar desmistificar isso, que foi uma coisa que realmente aconteceu na década de 80, as pessoas que contraíram HIV, realmente os antirretrovirais ainda não estavam tão avançados quanto hoje, a medicação era complicada de ser tomada, tinha muitos efeitos colaterais, mas hoje não, né, a gente tem antirretrovirais bastante eficientes e com um índice de tolerabilidade bastante boa, e as pessoas têm uma excelente qualidade de vida e convivem e levam a vida normalmente, sendo soropositivos. Então é importante, né, a gente tirar um pouco esse estigma da doença, tranquilizar um pouco a pessoa e falar da importância, né, do adesão ao tratamento, né, da importância de fazer o tratamento corretamente. Ressaltar a importância também do acompanhamento psicossocial, né, acompanhamento psicológico, né, isso também ajuda a pessoa a introjetar mesmo o diagnóstico. Informar a importância da testagem das parcerias sexuais, né, é importante a gente informar essa importância, sensibilizar essa pessoa para que ela traga o parceiro sexual para fazer a testagem também, porque a oportunidade que ela está tendo de saber o diagnóstico dela e ter a possibilidade de fazer o acompanhamento, né, o tratamento, o acompanhamento médico, o parceiro também pode ter, né, e isso é importante, a gente sensibilizar. Se a pessoa tiver alguma descompensação emocional, ver com ela se ela quer que você acione, né, a rede, né, social dela, família, amigos, né, ligar para alguém se ela tiver algum tipo de descompensação. Discutir estratégias, né, de redução de danos, se no caso a pessoa for também usuária de álcool e outras drogas. E, né, discutir sobre a questão de direitos reprodutivos, né,
Quer dizer, não é porque eu tenho HIV, ou que eu estou com sífilis, ou que eu tenho hepatite, que eu não tenho direito de exercer meu direito a ter um filho, né? Isso é importante a pessoa saber, e que hoje a gente, né, fazendo acompanhamento médico, fazendo tratamento corretamente, a gente pode tranquilamente, né, ter uma gravidez tranquila, e a possibilidade de uma transmissão vertical, ela é bem reduzida. Então, isso é muito importante a gente estar abordando no momento do pós-teste. Reafirmar novamente, né, a importância da adoção de medidas para evitar a transmissão vertical, no caso da gestante, né, que é a adesão ao tratamento, o acompanhamento, né, na gravidez de risco, e o não aleitamento materno, né, porque é sabido que no leite materno há uma grande concentração de vírus, e é uma forma de se transmitir o vírus de mãe para filho. No caso da sífilis, o tratamento, e hepatite B também a profilaxia. E por fim, né, no caso do paciente que for, né, obter um resultado reagente, se for sífilis, né, ele pode receber o tratamento na atenção básica mesmo, né, que é um tratamento simples, e se for HIV ou hepatite, fazer o encaminhamento para o serviço de referência. E é importante a gente também se manter sempre como um ponto de apoio para aquela pessoa, porque a minha experiência mostra que às vezes as pessoas precisam de um tempo, né, para assimilar aquele resultado, aquele diagnóstico, principalmente se for o de HIV, para compartilhar esse diagnóstico com a família ou com os amigos. Então, muitas vezes, a gente que fez que executou o teste, que foi o aconselhador, passa a ser o ponto de apoio para aquela pessoa. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela volta várias vezes em você para tirar dúvida, né? Porque às vezes naquele momento da tensão, da angústia do resultado, ele não absorveu alguma coisa que você disse. Então, esteja sempre disponível como ponto de apoio para essa pessoa, para que ela tire dúvidas, ou mesmo que ela receba algum tipo de apoio emocional. Isso é fundamental. Bom, eu acredito que eu consegui, né, de uma forma bem simples, né, passar o que seria importante e básico para um profissional de saúde fazer o aconselhamento na hora do diagnóstico em teste rápido para HIV, sífilis e hepatites virais. É isso, então, muito obrigada e sucesso a todos.